Um feliz sábado a todos, que também está nos ouvindo nesta manhã. E gostaríamos de iniciar nossa adoração meditando na seguinte reflexão: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. E com este pensamento, nós começaremos a nossa adoração com o hino de número 14. Que damos glória a esse Senhor que nos concede a vontade de estarmos aqui na tua presença. Que o Santo Espírito do Senhor faça-se presente aí nos seus lares, no lar de cada um. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 12. Jeremias 29, 11, aliás, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E é nesse Deus que conhece os planos, é nesse Deus que nós somos gratos. Por isso, nesta manhã, nós vamos entoar a música Canção da Vida, agradecendo a Deus pelos planos que Ele tem para cada um de nós. Louvemos de todo o nosso coração, com a certeza que os sonhos do Senhor são muito melhores do que os nossos sonhos. Amém. Ah
caminhos dessa vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos dessa vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Com a graça, Pai, imploro, transformar a minha vida em uma canção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Com a certeza de que nossos louvores e nossas orações estão chegando aos céus, com essa certeza que tudo que fizemos e tudo que façamos não é para homens, e sim para o nosso Deus, o Deus excelso, um Deus que está nos céus a nos ouvir neste momento. Nós lemos o Salmo 104, que nos diz o seguinte: louvor a Deus, Criador. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei, Deus meu, como tu és magnificante, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Com essa certeza de que Deus ouve nossas orações, que Deus ouve o nosso louvor, nesse momento nós iremos entoar o hino 34. Perceba quando o Senhor é grande na tua vida, na nossa vida. E clame nessa manhã, diga quão grande és tu, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui reconhecendo e o adorando em espírito e em verdade. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço.
nosso Deus. quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviasse pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, pra eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor. Cante ao Senhor. Quão grande és tu, Como Ele é grande na tua vida. quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Eu vi Jesus em esplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus. Prostrar-me-ei em gratidão infinita. O que é que você vai dizer? Louvarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus. Mas antes de orar, eu gostaria de fazer um lembrete e um pedido também. Eu não sei quantos de vocês têm assistido à Sala 57 todas as manhãs, às 5 da manhã. Se você não assiste, não sabe qual é o link, nos procure que nós vamos repassar. Mas às 5 da manhã nós estamos clamando ao Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Ontem à noite, uma das pessoas que mora no nosso distrito mandou uma mensagem para mim que dizia assim: Lourdinha, eu quero me rebatizar. Eu não posso morrer ou Jesus voltar e eu ficar. Pelo amor de Deus, eu preciso me rebatizar. E aí quando eu li aquela mensagem, eu disse assim: eu posso avisar o pastor? E ela disse: você deve avisar o pastor. Eu não vou dizer a vocês quem é agora, mas muito em breve vocês saberão. Então a Sala 57 tem sido um instrumento nas mãos de Deus para levar almas a Cristo. Amanhã vai ser um dia especial. Amanhã vai ter muita coisa para adolescente. Então se você tem aí o seu filho nessa faixa etária de idade, chame ele. Amanhã nós vamos ter uma menina de 16 anos pregando. Nós vamos ter pessoas de 15, 13 anos contando o que Deus tem feito nas nossas vidas. Se só falta a mensagem para ser pregada, por que você não faz essa parte também? Eu sei que acordar às 5 não é fácil. Mas peça para que o Espírito do Senhor faça isso em você. E que nós possamos ter uma igreja transformada pelo poder de Deus. Oremos então. Senhor Deus, Pai eterno que habitas nos céus. Que a tua graça, que a tua misericórdia esteja conosco. Eu não sei como as pessoas estão em casa. Mas eu sei que tu pode abraçá-los com esse abraço que nesse momento possa ser um abraço restaurador. Talvez quem esteja em casa, a Maria, o João, a Edna, o Carlos, o Ricardo, a Lúcia, a Cíntia, o Pedro, não sei. Mas sei que Deus vai tocar no coração de cada um que está aí. E nós não podemos ficar do mesmo jeito, porque o Senhor está voltando. Ó Deus, a tua mensagem precisa arder no nosso coração. Quão grande és tu, Senhor. Tem que ser para a minha vida. Ó Senhor Jesus, que nós possamos agora, quem estiver em casa, se ajoelhar e clamar pelo poder do teu Santo Espírito. Nós vamos
agora ouvirmos a mensagem do Senhor. Prepara os nossos corações, ó Deus. Que as distrações que temos em casa não possam ser nesse momento apagadas. Que alguém que chama lá fora, que a panela que está lá no fogo possa ser desligada nesse momento. Porque nós queremos entrar 100% na presença do Senhor. Muito obrigada porque Tu existes. Muito obrigada. Muito obrigada e muito obrigada. A Ti a honra, glória e louvor para sempre. Amém. Nós queremos saudar você, nosso querido amigo, com o nosso feliz sábado. É muito bom nos encontrarmos mais uma vez em louvor e adoração na igreja, que somos todos nós reunidos. E a você que se encontra no seu lar acompanhando essa transmissão, nós louvamos e exaltamos o nome do nosso Deus nessa manhã, pela sua vida, por você estar acompanhando essa mensagem de vida e de salvação, clamando a Deus. Que o seu Santo Espírito poderoso, que a sua glória perene, encontre você, encontre a sua família, onde quer que você esteja. E que as muitas bênçãos do Senhor possam ser derramadas por sobre a sua vida. É a nossa oração nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Abra conosco a sua Bíblia, no livro de Lamentações. Eu quero compartilhar com você nessa manhã um texto rápido. Ainda não é o texto base da mensagem dessa manhã, mas eu gostaria de introduzir com o texto do livro de Lamentações. Lamentações, no capítulo 3. Livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações, no capítulo 3, nos versos 17 em diante, nos dizem o seguinte: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória tudo aquilo que me pode dar esperança. E aí, como Lurdinha bem falou, nós não sabemos como você está na sua casa, como você tem enfrentado esses dias em que nós estamos vivendo. E aí nós não estamos apenas falando na situação sanitária em que o mundo está mergulhado, nós não estamos apenas falando de pandemia, mas como nós estamos encarando a vida e o mundo como ele está hoje, sem esperança de sistema de saúde, de segurança, de política, de economia, de moral, das facetas que norteiam as famílias do mundo. Como nós podemos, assim como o profeta Jeremias disse, como nós podemos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança, mergulhados nesse mundo, como ele está? E aí, por vezes, nós estamos embebecidos, nós estamos mergulhados no medo, na ansiedade, na angústia, sem esperança de um futuro. E aí nessa manhã, eu lhe convido a se recobrar junto comigo de toda a esperança que nos faz estar aqui nessa manhã, a esperança que nos motiva a assistir essa transmissão, a esperança que nos motiva a levantar todas as manhãs e crer que em breve o Senhor se levantará para nos livrar de todo esse mal. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele fale poderosamente a você nessa manhã. É a nossa oração por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse momento, antes de nós iniciarmos
a nossa mensagem propriamente dita. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Cássio para louvar ao Senhor com louvor especial. O meu bom dia a todos e o meu feliz sábado a todos que estão acompanhando através dessa live. A Bíblia diz que Jesus viria e ele veio. A Bíblia disse que ele iria nascer de uma virgem e ele nasceu. A Bíblia diz que ele morreria e ele morreu. A Bíblia também diz que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. E a Bíblia diz mais de 2.500 vezes que ele vai voltar. Você crê? Se você crê, diga amém. Há no mundo uma dor que quebra o coração. Por onde vou não há humor que faça alguém ser bom. Pode notar tantas pessoas na solidão. Vai encontrar problemas que não têm solução. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva minha terra que me prometeu o meu lar. O meu lar. Veja o que o mundo faz só pra machucar. Não se fala mais de paz em nenhum lugar. Preste atenção. Um dia isso vai terminar. E a sensação é que o céu já vai começar. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva a minha terra que me prometeu o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva a minha terra que me prometeu o meu lar. O meu
20 diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Creia nisso e creia que em breve Jesus irá voltar. Que o nosso Deus seja honrado e glorificado nessa manhã. Amém. Louvado seja Deus. Antes de nós iniciarmos o programa dessa manhã, nós conversávamos aqui nos bastidores, e aí nós chegamos à seguinte conclusão. Dia a dia, nós estamos sendo assaltados frequentemente com notícias que vêm minando a nossa esperança. E não apenas sobre pandemia, ou sobre os males que ele traz. E aí nós conversávamos que todos os dias nós somos bombardeados com notícias que vão minando a nossa esperança, que vão acabando com a nossa fé, vão tirando a nossa confiança de que as coisas podem mudar. E por vezes nós nos perguntamos: Senhor, até quando? Eu não sei como é que você tem reagido a esses tempos, mas um sentimento que tem norteado o mundo é que nós estamos extremamente cansados. Estamos cansados do mundo como ele está, estamos cansados das coisas para onde elas estão se encaminhando, estamos com medo, estamos desesperados. E por mais que nós preguemos um discurso de que estamos bem, estamos fortes, de que nós, sem dúvida nenhuma, confiamos que Deus dará cabo de tudo isso, de fato Deus fará o que é necessário, mas nós, enquanto seres humanos caídos e com defeitos de caráter, nós estamos cansados, nós estamos demasiadamente desesperançados. E por vezes nós questionamos a Deus: Senhor, até quando o Senhor permitirá essa situação por sobre as nossas vidas? E eu gostaria que você acompanhasse conosco aí na sua casa, onde quer que você esteja. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 19. Eu gostaria de compartilhar com você, de forma bem sucinta, a história de alguém que também sentiu-se preso nas correntes do medo, preso nas correntes da desesperança, e questionava a Deus sobre o agir de Deus, mesmo por vezes estando no ápice da glória de Deus. Quando nós meditamos no capítulo, nós não vamos ler todo o texto, mas quando nós pensamos na vida e na história do profeta Elias, quando nós acompanhamos todo o enredo que marca a história desse profeta, nós vemos que Elias, ele é marcado por perceber visivelmente, Elias é marcado por sentir poderosamente a atuação de Deus na sua vida. Nós vemos que por meio do profeta Elias, Deus dá o alimento à viúva que não tinha. Deus faz descer fogo do céu e consumir um altar embebido por água. Por meio de Elias, Deus faz que em apenas um dia 850 profetas de Baal fossem mortos ao fio de espada. Então Elias é visto em toda a história bíblica como o profeta mais proeminente dos seus tempos. Elias, ele vê a glória de Deus palpável na sua vida. Ele vê como Deus pode agir poderosamente na vida dos seus filhos, quando eles se colocam confiadamente nas mãos do Senhor. Mas quando nós chegamos na altura do capítulo 19, nós vemos que o mesmo Elias que havia experimentado a glória de Deus, o mesmo Elias que havia visto Deus fazer coisas grandiosas no meio do povo, agora se encontra em uma situação totalmente diferente. E aí, no capítulo 19, nos versos de 1 a 3, eu gostaria que você acompanhasse conosco. Capítulo 19, versos de 1 a 3, nos diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E no verso 3:
Tendo Elias medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Veja que paralelo. No capítulo 18, nos capítulos anteriores, nós vemos que Elias ele era movido pela confiança e pela certeza de que Deus ia à sua frente, de que Deus desbaratava os seus inimigos, de que Deus proclamaria a sua verdade, de que Deus manifestaria a sua glória, de que Deus estava à frente do ministério de Elias, e por meio de Deus, Elias era vitorioso. Mas quando nós chegamos no capítulo 19, nós vemos que, e no capítulo 3, na parte A, o autor de 1 Reis, ele é bem enfático, diz, Elias teve o quê? Medo. Elias teve medo e, tentando salvar a sua vida, ele sai de onde ele está e corre até Berseba e deixa lá seu moço. Veja os paralelos que traçam a vida humana. Por mais que nós tenhamos experimentado a glória de Deus, por mais que nós tenhamos visto Deus fazer grandes coisas por nós, por mais que nós tenhamos visto Deus, por muitas vezes, nos curar, nos libertar, fazer grandes coisas por nós, ouvir as nossas orações, responder os nossos clamores, Elias sai do ápice da glória, Elias sai de experimentar a glória de Deus para um homem que foge com medo. E quando o autor diz que ele foge com medo de Jezabel, ele na verdade estava querendo dizer, Elias estava com medo, Elias estava fugindo de um inimigo já derrotado. Porque quando nós pensamos no contexto de Elias e da fuga dele para Berseba, nós vemos que Jezabel e Acabe representaram o que havia de pior no trono de Israel. Eles eram o governo mais corrupto que havia na época. E Deus levanta Elias para colocar esse reinado em xeque, dizer assim, olha, Deus não aprova esse reino, e Ele tem mandado uma mensagem de salvação e de redenção para vocês, voltem-se ao Senhor. Mas quando Elias proclama que não vai chover, e passam anos de seca, e que depois Deus chama Elias de volta e diz assim, olha, vai lá e diz a Acabe, sobe no teu carro e vai para casa, porque vai chover, e se você não for agora, você não vai chegar. Acabe vê com os próprios olhos Deus agindo poderosamente no reino de Israel. Acabe e Jezabel veem como Deus é poderoso, ao ponto de todo o povo de Israel declarar, só o Senhor é Deus, quando Deus desce fogo do céu e consome todo o altar. Mas naquele momento em que Elias vê a carta de Jezabel, que ela diz que amanhã, a essas horas, eu quero que os deuses façam o que lhes aprouver, se a essa hora amanhã você não estiver morto, é como se Elias tivesse sentido, eu fracassei como profeta. Porque Deus me chamou para converter o coração de Israel, nós convertemos o coração do povo, o povo reconhece agora que só tu és Deus. Mas Jezabel, a mulher impiedosa de Acabe, não reconhece. Então, eu falhei como profeta. Então, a estratégia de Jezabel funciona. Naquele momento, nós podemos nos perguntar, tá, e por que Jezabel não matou Elias naquele momento? Por que Jezabel, quando Elias mata todos os profetas de Baal, por que Jezabel não manda matar Elias naquele momento? Ora, por um simples motivo. Naquele momento, todo o povo de Israel havia reconhecido Elias como profeta de Deus. Se Jezabel manda matar Elias naquele momento, provavelmente ela enfrentaria o descontentamento do povo. Porque diz assim, olha, como é que ela pode mandar matar o profeta de Deus? Então, para Jezabel, era melhor ver um Elias fugindo com medo do que um Elias Marte. E a estratégia de Jezabel funciona. Elias sai correndo de medo, ele chega em Berseba, deixa o seu moço e continua a sua trajetória. E nos versos 3 e 4, acompanhe conosco, ele diz o seguinte, temendo Elias, levantou-se e foi para salvar a sua vida, se foi e chegou aonde? Em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. No verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio
e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? A morte, e disse: basta, Senhor, toma agora a minha alma, pois eu fracassei e não sou melhor do que os meus pais. Veja o tamanho do desespero de Elias. O mesmo homem que um capítulo anterior diz assim: Senhor, mostre agora a esse povo que só há um Deus em Israel, só há um Senhor, os outros deuses não são nada, só Tu és Senhor desse povo, em Ti nós colocamos os nossos olhos. E quando Elias conclama o povo, quando Elias chama o povo e ora, Deus revela-se, Deus desce fogo e consome o altar. Mas nesse momento, perseguido por uma mulher impiedosa, ele diz: Senhor, já chega, já basta, toma agora a minha vida, porque eu não aguento mais e eu fracassei. E quando nós vemos essa colocação de Elias, nós vemos quantas vezes também nas nossas vidas nós já não fizemos a mesma oração que Elias. Nós dizemos: Senhor, já basta, toma agora a minha vida, porque eu já não aguento mais. Em momentos de desespero, em momentos de fracasso, quando nós olhamos e não vemos mais saídas, não vemos mais solução, nós fazemos como Elias e dizemos: Senhor, agora toma a minha vida, porque eu já não aguento mais. E talvez em casa, onde quer que você esteja, talvez nessa manhã você levantou com o mesmo sentimento de Elias, com a mesma oração, com o mesmo propósito de Elias. Talvez nesses dias que você tem vivido, você tem levantado a Deus a mesma oração, dizendo: Senhor, toma a minha vida, porque para mim já chega. E quando nós olhamos a situação em que nós estamos situados no momento, nós vemos que por vezes, na nossa mente finita, essa é a melhor solução. Todos os dias nós vemos, né, e às vezes eu digo por mim, às vezes eu me omito de saber das notícias. Então, olha, você soube que fulano morreu. E nós vemos que o círculo das pessoas que estão sendo ceifadas está se aproximando de nós. Pessoas conhecidas, pessoas do nosso convívio estão sendo tragadas. E ontem no culto de pôr do sol, nos momentos de agradecimento, eu disse: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da vida do Teu povo. Que se for do Teu propósito levantar essas pessoas, restaurar essas pessoas, levante-as, cure-as para a Tua honra e Tua glória. Mas se for do Teu propósito, ó Deus, que elas fechem os seus olhos nesta vida. Em o nome de Jesus, salve a vida delas para todo sempre. Quando nós vemos as nossas vidas, nós vemos que, tal como Elias, nós estamos cansados. Nós chegamos no limiar da existência. Nós estamos cansados de lutar e avançar. Nós estamos cansados de seguir. E não foi diferente com Elias. Ele segue, e a oração que ele levanta a Deus é uma oração que demonstra uma total desesperança. Quando Elias foge para Berseba, nós não vemos ele dizendo assim: Senhor, me guie, Senhor, dê cabo dessa mulher, Senhor, opere o teu milagre mais uma vez, Senhor, me livre dessa situação. Não! Elias estava em um estado mental tão devastado que ele disse: Senhor, toma a minha vida, porque eu já não aguento mais. Então, quando nós seguimos os versos, nós não vamos ler tudo, nós vemos que depois que Elias, ele levanta essa oração, ele deita-se e dorme. Depois, no momento do sono, o relato bíblico diz que um anjo toca em Elias, o desperta, concede a ele alimento. Elias come e volta a dormir. Pela segunda vez, um anjo toca em Elias, ele desperta, e mais uma vez um anjo oferece alimento a Elias. Ele come mais uma vez, e com a força daquela comida, Deus o impele para que ele vá até o Monte Horebe. E nesse contexto, o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, onde Deus havia dado a Moisés a lei. E nós vemos que
o caminho que Elias traça de Berseba até Horebe são 40 dias. E nós não sabemos, o autor bíblico não deixa claro, porque Elias faz esse trajeto em um tempo tão longo. Mas os historiadores começam a traçar uns paralelos entre os 40 dias da caminhada de Elias, os 40 anos que o povo de Israel passa no deserto, os 40 dias que Moisés passa no monte, os 40 dias que Jesus passa no deserto. Nós não sabemos os meandros dessa história, mas nós vemos que Elias é impelido a chegar até Horebe. E quando ele chega até Horebe, é aí que nós vemos como o ser humano, ele é fadado aí até o fundo do poço. Quando ele chega até Horebe, nós vemos que no verso 9, acompanhe conosco, quando ele chega até Horebe, a palavra do Senhor diz assim, 1 Reis 19, verso 9, nos diz: ali Elias entrou em uma caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E quando nós lemos esse texto, quando nós vemos essa pergunta de Deus, nós traçamos um questionamento sobre a onisciência de Deus. Eu lhe pergunto a você que está em casa: será que Deus não sabia o que é que Elias estava fazendo naquela caverna? Será que Deus não reconhecia o tamanho do medo e da angústia que fizeram Elias chegar até aquela caverna e se esconder lá? Será que quando Deus pergunta: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Na verdade, Deus estava querendo perguntar: por qual motivo você está aqui, Elias? E quando nós vemos as características, a motivação que leva Elias a se esconder numa caverna, a andar 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe e se esconder em uma caverna, nós vemos que o abatimento, que a exaustão, fizeram Elias não apenas desistir do seu ministério profético, mas também fizeram Elias até aquele momento desistir da sua vida. E a pergunta de Deus é clara, a pergunta de Deus ela é simples: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E Elias ele faz uma volta para responder à pergunta do Senhor, não com a resposta que ele queria dar. E a resposta de Elias no verso 10 diz o seguinte: então respondeu Elias: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Veja a resposta que Elias dá. Deus pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Ele diz: olha, Senhor, o Senhor sabe que eu fui zeloso todo esse tempo, que eu sempre fiz a tua vontade, que eu preguei o teu ministério, que eu levei as tuas palavras proféticas. Mas o Senhor também sabe que até esse momento só eu restei em Israel, e porque eu estou só, procuram tirar minha vida. Mas na oração elevada por Elias anteriormente, nós vemos que não é isso que ele queria dizer. Nós vemos que nessa altura ele traça um discurso autopiedoso. Nós vemos que Elias levanta a Deus uma espécie de desculpa para demonstrar o porquê que ele estava naquela caverna naquele momento. Mas aí, então Deus ouve aquela resposta assim: tá bom, tá certo. Então, vamos resolver essa situação. E no verso 11, nos versos 11 a 13, ele nos diz o seguinte: disse Deus: saia da caverna e ponha-se neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo
e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, foi o que ele disse? O que você está fazendo aqui, Elias? Quando nós vemos, eu acho que Elias, no momento em que Deus pergunta pela segunda vez, o que é que você está fazendo aqui? É como se Deus jogasse um balde de água fria na vida de Elias. Porque quando Deus convida, tá bom, Elias, então saia da caverna, porque eu vou falar com você. É como se Elias estivesse dizendo assim, pronto, agora o Senhor vai resolver a minha vida. Agora o Senhor vai resolver toda essa problemática de Jezabel, de Acabe, de que somente eu restei como profeta do Senhor. Agora sim, o Senhor vai dar vitória ao seu povo. Então Deus começa a se manifestar para Elias. O Senhor passa em um vento impetuoso, que despedaça as penhas e varre os montes. Mas Deus não estava naquela manifestação. O Senhor passa por meio de um terremoto. O Senhor se manifesta em um terremoto, mas o Senhor não estava nele. Depois vem um fogo ardente, mas o Senhor também não estava nele. E Elias disse, onde está o Senhor? E por fim Deus se revela em um cicio tranquilo e suave. E quando Elias percebe que o Senhor não estava nas grandes manifestações da natureza, ele diz, agora sim, o Senhor falará comigo. E quando Deus fala, Elias não escuta a resposta que ele queria. Talvez ele quisesse dizer, pronto Elias, escuta só o que eu vou te dizer. Vou fazer isso com Acabe e Jezabel. Mas o que na verdade Deus responde, o que Deus questiona a Elias pela segunda vez é, Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Eu não estou nas grandes manifestações. A resposta para o seu questionamento, as dúvidas que você quer tirar comigo, não estão nas grandes manifestações que eu quero fazer. Talvez você queira que eu me revele em um fogo, em um vento, em um terremoto, para varrer os seus inimigos, para varrer essa dor, esse medo, essa angústia, essa situação. Talvez você espere isso de mim, mas não é esse o meu plano. Não é essa a minha estratégia, Elias. E eu lhe pergunto, o que é que você está fazendo aqui? E por vezes, Deus também nos questiona do mesmo modo. Ele nos questiona, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aí na sua casa? O que é que você está fazendo aí no local onde você está? Com seus questionamentos, com o seu medo, com a sua dor, com a sua angústia, com a sua falta de esperança. E o Senhor nos questiona sobre o que nós estamos fazendo. Como nós saímos do ápice da glória de Deus e estamos agora escondidos no fundo de uma caverna. E aí, mesmo embora Elias tivesse agido pelas aparências, nós vemos que quando Jezabel, ela intenta matar Elias, nós vemos que naquele exato momento, Elias desvia os olhos de Deus, desvia os olhos do seu Salvador, desvia os olhos daquele que tanto já havia feito por Elias, e agora fixa os seus olhos na situação. Elias tira os olhos daquele Salvador que tanto havia abençoado, que tanto havia libertado, que tanto havia feito por intermédio dele. Ele desvia os olhos do Salvador e coloca os olhos no medo e em Jezabel. Mas mesmo desviando os olhos, era desejo de Deus restaurar Elias. Era desejo de Deus trazer Elias de volta ao topo da sua glória. E nós vemos nos versos subsequentes que a estratégia de Deus não era, naquele momento, livrar Elias de Jezabel ou de Acabe ou dos outros profetas de Baal. Não. O que Deus queria fazer era muito maior do que as expectativas de Elias. Nós vemos que Deus dá ordens para que Elias unja um novo rei da Síria. Nós vemos que Deus dá ordens para que Elias unja um novo rei em Israel. Nós vemos que Deus dá ordens para que ele unja um novo profeta para ficar no seu lugar.
E que essas manobras que Deus está fazendo, que Deus chama Elias a fazer, no fim, vão culminar não apenas com a morte de Jezabel, mas com toda a destruição da casa de Acabe no reino de Israel. Vê, a resposta de Deus, os planos de Deus já estavam traçados. A estratégia divina já estava feita há muito e muito tempo. Deus já estava cuidando da vida de Elias. Deus já estava arrumando as peças no tabuleiro para que o seu povo fosse vitorioso. Mas o medo o cegou. A desesperança o cegou. A dúvida, a incredulidade cegou Elias naquele momento, que fez com que ele perdesse de vista a estratégia que Deus estava tomando naquele momento para fazer o seu povo vitorioso. Quando nós questionamos a Deus, quando nós clamamos a Deus por respostas, quando nós estamos embebidos pelo medo, quando nós estamos embebidos pela angústia, quando nós estamos embebidos pela incredulidade, por vezes nós questionamos o agir de Deus, quando na verdade Deus já tem estratégias suficientes para fazer a mim e a você mais do que vitoriosos. Deus já tem estratégias. Deus já havia programado tudo. O que Elias queria era muito pequeno frente ao que Deus já havia programado para fazer. Quando nós vemos como Deus agiu, nós precisamos também entender, que Deus, Ele é poderoso para fazer o que Ele quer. Em Daniel, no capítulo 2, 21, ele diz que Deus, Ele se assenta no trono do universo. E que Ele é poderoso para estabelecer reinos e derrubar reinos. Para colocar reis e para tirar reis. Deus, Ele se assenta no trono do universo e de lá Ele comanda as nossas vidas, de lá Ele comanda a tua vida, e porque Ele nos comanda, nós podemos confiar que Ele está conosco. Mas eu lhe pergunto, nessa manhã, em que sentidos? O que é que nós podemos aprender com o relato de Elias? De um homem que sai da glória, de um homem que vê as manifestações palpáveis de Deus, que vê o agir de Deus presencialmente, que sai desse patamar, desce ao fundo do poço, do medo, da incredulidade, da desconfiança, da angústia. O que é que nós podemos aprender com ele? E a primeira e maior lição que nós podemos aprender com o profeta Elias está no livro de Tiago. Abra conosco. Livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago, no capítulo 5. Eu gostaria de ler apenas a parte A do verso. Tiago, no capítulo 5, no verso 17. Somente a parte A do verso 17. Veja o que é que Tiago ele vai dizer. Quais são? Em que sentidos nós nos assemelhamos a Elias? Quais são as lições que nós podemos tirar da vida de Elias? Desse episódio. E no verso 17, na parte A, Tiago diz assim: Elias era um homem o quê? Semelhante a nós. A nós. Sabe por quê? E eu gosto dessa colocação de Tiago. Ele diz: Elias, ele era semelhante a mim e a você. Por vezes, nós também vemos Deus agir poderosamente nas nossas vidas. Nós clamamos e Deus responde. Nós vemos Deus nos curar. Nós vemos Deus nos libertar. Nós vemos Deus agindo em nosso intermédio. Deus agindo no seio da nossa família. Nós vemos Deus fazendo grandes coisas em nosso meio. Mas por vezes, mesmo vendo isso, mesmo vendo o agir de Deus, nós também por vezes desconfiamos do seu agir. Nós também por vezes saímos desse patamar e descemos ao poço da incredulidade, da desconfiança. Por vezes nós também saímos, mesmo conhecendo esse Deus, mesmo conhecendo esse poder, mesmo conhecendo essa força para livrar o seu povo,
nós também somos embebidos pelo medo. Então nós somos semelhantes a Elias, porque nós confiamos no Senhor, nós cremos que Ele é poderoso, não apenas para nos tirar dessa situação, mas para nos salvar para todo sempre. Mas por vezes nós somos embebidos pelo medo. Nós somos semelhantes, porque nós precisamos sempre recordar quão grandes obras o Senhor já fez por cada um de nós. Quando nós vemos o relato do profeta Elias, nós vemos que Deus, Ele tem uma forma particular de agir. Nós vemos que Deus não segue padrões humanos para agir. Deus não age, Deus não opera, Deus não se manifesta conforme as minhas expectativas. Eu espero que Deus me livre, eu espero que Deus me cure, eu espero que Deus mate os meus inimigos, eu espero que Deus me livre dessa situação. Mas como o profeta Elias, Deus está traçando estratégias muito maiores do que a minha expectativa espera. Deus está traçando planos maiores. Deus está alocando as peças de uma forma muito mais estratégica do que eu espero. E nós precisamos ter em mente isso nos nossos dias. E eu gosto quando a irmã White ela vai falar do profeta Elias, no livro Patriarcas e Profetas, na página 108, quando ela vai refletir sobre o contexto de Elias na caverna, ela vai dizer o seguinte: da mesma forma, é assim hoje. Quando nós somos envolvidos pela dúvida, quando nós somos aturdidos pelas circunstâncias, quando nós somos afligidos pela pobreza e pela angústia, Satanás procura abalar a nossa confiança em Jeová. É então que Satanás faz desfilar diante dos nossos olhos toda a sorte dos nossos erros e tenta-nos a desconfiar de Deus e a pôr em dúvida o amor de Deus por cada um de nós. Ele espera desencorajar a nossa alma e quebrar a nossa firmeza em Deus. Aqueles que, na vanguarda do conflito, são impelidos pelo Espírito Santo a fazer um trabalho especial, frequentemente sentirão uma reação quando a pressão for removida. O desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade. Mas Deus compreende cada um de nós e se compadece de cada um de nós e nos ama. Ele sabe os motivos e os propósitos do nosso coração. Esperar pacientemente em Deus, confiar em Deus quando tudo parece escuro, essa é a lição que os líderes de Deus precisam aprender nesse tempo. A irmã White ela está dizendo, olha, o que você precisa aprender nesses últimos dias, o que você precisa aprender nas circunstâncias da vida, o que você precisa aprender quando o medo lhe envolver, quando a angústia lhe envolver, o que você precisa aprender quando Satanás fizer passar diante dos seus olhos todos os seus erros, todos os seus defeitos de caráter, todas as vezes que você caiu, o que você precisa aprender nesses últimos dias é esperar pacientemente em Deus, confiar quando tudo parecer escuro. Quando nós pensamos no relato do profeta Elias, alguns historiadores dizem que no momento em que ele empreende fuga para a caverna de Horebe, quando ele está lá, no mais interior da caverna, os especialistas dizem que Elias naquele momento desenvolve um tipo de depressão. E que quando naquele momento tudo parecia escuro, eles dizem que era esperado que Elias clamasse a Deus para que Deus tirasse a sua vida,
Porque naquele momento ele já não aguentava a situação. Ele já não via, como diz a irmã White, tudo parecia escuro. Satanás estava tentando o servo de Deus a não apenas abandonar o seu ministério, mas também abandonar a sua vida. Mas Deus, em seu infinito amor, como diz a irmã White, Ele compreende a nossa dor. Ele compreende a nossa situação atual. Ele nos ama. E Ele espera que nós possamos viver confiando nele e esperando pacientemente em seu amor. Eu não sei quais são as situações que você tem vivido na sua vida. E é certo que os dias em que nós estamos vivendo não inspiram esperança, não inspiram confiança, não inspiram esperar confiadamente em Deus, nem muito menos em seu amor. Nós não conseguimos ver provas no mundo que nos façam acreditar em uma melhora, que nos façam acreditar em um futuro promissor e melhor. Não. E nós nunca poderemos ver neste mundo indícios de uma melhora, de uma mudança. Não. Porque a nossa esperança, aquilo que pode nos trazer esperança, como diz Lamentações de Jeremias, aquilo que nos pode fazer confiar, ter esperança, ainda que tudo pareça escuro, não está nesse mundo. A nossa esperança está no nosso Deus que habita no alto e sublime trono. A nossa esperança está naquele que governa todo o universo, naquele que dirige céus e terra, que dirige galáxias e mundos e que também dirige a sua vida. A nossa esperança não está aqui. E quando nós paramos para pensar nas circunstâncias que nos fazem estarmos aqui e aí, que nos separam, que imprimem medo nas nossas mentes a cada esquina, que imprimem medo a cada passo que nós damos, das circunstâncias que imprimem medo de vivermos nesse mundo. Nada aqui pode dissipar essas nuvens de medo, de angústia e de dor que pairam sobre as nossas vidas. Nada aqui. Mas existe uma esperança, existe uma certeza de que em breve tudo isso vai passar. Existe uma esperança de que se os nossos olhos não virem essa salvação enquanto estamos nessa vida, de que se os nossos olhos se fecharem nesse mundo, clamamos a Deus, que os nossos olhos sejam abertos na manhã da ressurreição. Clamamos a Deus. E por vezes, como nós dissemos no início, nós também chegamos ao ápice das nossas vidas. Chegamos ao limiar da nossa história. Tem dias que nós acordamos porque, enfim, nós acordamos pela misericórdia de Deus. Nós dizemos: Senhor, mais um dia, misericórdia. Mas nessa manhã, eu quero trazer a você tudo aquilo que nos faz ter esperança. A nossa esperança habita em um mundo que não é mais esse. A nossa esperança habita em um lugar onde não há mais morte, nem pranto, nem tristeza e nem dor. Em um lugar em que nós já não teremos mais esse medo, essa impressão de dor, de desânimo, de angústia. A nossa esperança reside em um mundo novo. E eu quero convidar a você a imprimir essa esperança na sua vida. Por mais escuro que seus dias pareçam, por mais difíceis que os seus dias tenham sido, por mais angustiantes e cansativos que as nossas vidas têm se tornado nesses últimos dias, eu lhe convido a aceitar o convite do Senhor, por meio da irmã White, que diz:
O que nós precisamos aprender nesses últimos dias é a esperar pacientemente no Senhor e a confiar no seu amor que é sem limites. Confie em Deus. Espere em Deus. E mesmo que nós estejamos embebidos pelas nuvens do medo e que o Senhor nos pergunte: o que é que você está fazendo aí? Responda: Senhor, eu estou aqui esperando pelo Senhor. Estamos esperando em Deus, na confiança de que não apenas Ele nos ouve, mas que ao seu tempo Ele nos responde conforme a riqueza da sua glória. Confie em Deus, confie em um mundo melhor, confie em algo que pode apagar toda lembrança desse mundo de tragédias e de dores. Concentre-se no que Deus tem preparado para mim e para você. Essa é a esperança que nos motiva a avançarmos, mesmo cansados, mesmo machucados. Queremos avançar para um mundo novo e para uma salvação eterna. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que o toque poderoso do Espírito Santo do Senhor o alcance nessa hora e que juntos nós possamos ter esperança do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar ao Senhor hino 570. De uma terra linda e cantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons estou da vida aqui deste lado, que os braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele povo encontrar. Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de
Louvado seja Deus por essa esperança de uma vida que não se restringe a esse mundo, mas de uma esperança que perpassa a barreira física e momentânea e chega até os portais da eternidade. Eu não sei se você tem algum pedido de oração nessa hora aí onde você está acompanhando essa transmissão. Enquanto nós vamos orar aqui, eu gostaria que você colocasse diante do Senhor os seus clamores, os seus pedidos de oração nessa hora. Nós vamos juntos interceder a Deus para que Ele execute, para que Ele faça a melhor estratégia de salvação para a sua vida, para que Ele execute a sua vontade de salvação na sua vida, e para que dentro em breve, nas mansões celestiais, nós possamos estar recordando, dizendo: olha, lembra quando lá na terra nós estávamos assim, e que o Senhor nos ouviu, nos resgatou e nos salvou. Coloque diante do Senhor agora todas as suas petições e vamos juntos elevar ao nosso Deus a nossa prece. Salvação e misericórdia, Senhor, nós clamamos nessa manhã, não apenas para as nossas vidas aqui, mas salvação e misericórdia nós clamamos para cada vida que assiste essa transmissão nessa hora, e para cada vida que em algum momento vai ouvir as tuas santas palavras de vida. Nós clamamos que o Senhor, nesses dias de limiar da história desse mundo, que o Senhor nos ajude a aprendermos a esperar pacientemente no Senhor e a vivermos alimentando uma confiança que rompe a barreira do medo, uma confiança que rompe a barreira da angústia, da desesperança, a nutrirmos uma confiança que rompe as barreiras da incredulidade, que rompe as barreiras da escuridão. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a rememorar tudo quanto o Senhor já fez por nós. Nós precisamos estar exercitando a nossa mente, sempre tendo em mente que o Senhor nunca abandonou os teus filhos, o Senhor nunca nos desprezou, o Senhor nunca nos abandonou, e isso precisa estar bem claro, bem vívido em nossa mente, porque se os dias que nós estamos passando são maus, se os dias que nós estamos vivendo hoje são dias que não expressam confiança e esperança, muito piores serão os dias que nos aguardam, muito piores. E por isso nós clamamos que o Senhor reavive dentro de nós tudo aquilo que nos dá esperança, que o Senhor vivifique, que o Senhor traga luz sobre as nossas mentes, para que nós possamos rememorar quantas vezes o Senhor nos libertou, quantas vezes o Senhor nos curou, quantas vezes o Senhor não apenas nos ouviu, mas o Senhor operou grandes coisas em nossas vidas. Aclara a nossa mente, Senhor. Vivifica o nosso espírito, para que nos dias em que nos faltar fé, nos dias que nos faltar esperança, nos dias em que nós não acharmos forças nem para levantarmos da cama, o Senhor, com a tua mão forte, com o teu braço poderoso, nos erga do pó e nos leve seguros até a tua glória. Aclara a nossa mente, vivifica o nosso espírito, Senhor Jesus. Precisamos da confiança do Senhor, caso contrário nós não conseguiremos resistir a esses dias maus. Continue falando conosco, continue nos abençoando, porque nós não temos dúvidas das tuas bênçãos sobre nós. Continue nos livrando, porque nós não temos dúvidas dos teus livramentos por sobre nós. Continue operando em nós, para que nós possamos alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa-nos nessa manhã. Abençoe cada filho teu que nos acompanha nessa hora. Abençoe suas famílias. Abençoe seus empreendimentos. Abençoe seus planos e projetos. Abençoe-os com teu toque de cura,
restaure a sua saúde. Dissipa, ó nosso Deus, nessa hora, toda nuvem de medo, toda nuvem de engano, todo embaraço que Satanás tem levantado sobre as nossas vidas. Desfaça e lance por terra nessa hora, nosso Deus, porque confiamos no Senhor e clamamos em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o zelo do Senhor dos Exércitos esteja por sobre você. E mais uma vez nós reforçamos o nosso convite para amanhã, às 7 horas da noite, você também acompanhar essa transmissão nessa mesma página. Acompanhe conosco. Amanhã, 7 horas da noite, estaremos todos juntos aqui, em louvor e adoração a esse Deus grande e poderoso, trazendo vida e esperança para a sua vida. É a nossa oração nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Despedimos a todos os internautas e ficamos com o texto que tem em Números no capítulo 6, dos versos 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Nesse sábado, que essa oração possa ser feita e ser sentida nos nossos lares. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém.